E vamos ao tema de fundo desta edição, uma presença feminina. Boa noite, Sofia Cassim. Obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Devo começar por lhe dizer que é sempre um momento especial quando temos uma mulher aqui no nosso programa. Em um ano eu poderia dizer que é difícil eu ter mais do que 10 mulheres, está a ver que estou no ar semanalmente, todas as semanas. Bem-vindo ao Semanário Econômico. Obrigada, João Carlos, pelo convite e disponha sempre. Bom, a quando da realização do fórum, esse fórum de negócios da SADC, um dos temas que me despertou a atenção foi precisamente este da SADC Women in Business, mas o seu perfil é muito mais do que isso. Deixa só deixar ficar esta informação com os telespectadores. A Sofia Cassim é presidente interina da Federação Moçambicana das Mulheres Empresárias, FEM, é presidente do Pelour da Mulher e Empreendedorismo na CTA e é, portanto, chapter head desta Women in Business da SADC, que vai concitar a nossa atenção na presente entrevista. Passando às questões, qual é o nível atual de participação da mulher em negócios ao nível da SADC de uma forma particular e depois, tanto quanto possível, a nível continental, porque a Women in Business me parece que também tem este range continental. Sim. Realmente, a mulher, se nós formos olhar para todas as economias dos países da SADC, nós temos uma presença bastante forte. Moçambique, e aqui falo tanto do setor formal como do setor informal. No setor informal, sem dúvida que as mulheres estão presentes de uma maneira muito maior. Em Moçambique, o último relatório do Banco Mundial, nós tínhamos dados que 87% da nossa economia informal é constituída por mulheres. É bastante, é um número muito elevado. Os outros países da SADC não fogem muito da mesma percentagem, mas depois, quando vamos comparar naquela economia que já é formalizada, nós vemos que as mulheres estão muito segmentadas naquilo que são os micro ou pequenos negócios. Quando olhamos já para médios e grandes negócios, a percentagem desce bastante e não chega nem sequer aos 10%. Mesmo a nível da SADC, ficam entre os 8% e os 12%. Então, um dos papéis que nós temos com estas entidades que eu represento, essas organizações, é realmente fazer este push. Como é que nós podemos avançar a mulher ao nível das cadeias de valor e como é que podemos garantir que temos presença de negócios maioritários dirigidos por mulheres, ou 100% acionistas de mulheres, garantir que eles também estão nas grandes oportunidades e também estão a nível médio e entrando para estas novas cadeias de valor que agora, neste momento, realmente estão a capitalizar bastante dentro da nossa economia. Falo das energias renováveis, falo das indústrias extrativas, mesmo dentro do próprio agronegócio, a tendência atual a nível da SADC é sempre ter as mulheres muito no nível da cadeia de valor na parte primária, que é na produção, ou no processamento, mas um processamento ainda também bastante reduzido. Como é que nós podemos pôr as mulheres, por exemplo, em logística? Como é que nós podemos pôr as mulheres, por exemplo, também a fazer distribuição? Talvez até, temos o EFCFTA agora, por exemplo, não é? A nível do continente. Como é que vamos poder explorar esta oportunidade para as mulheres e garantir que as mulheres realmente vão ser aquelas que terão o maior partido deste tipo de protocolo? Se deixarmos as mulheres lado a lado com os homens, sem qualquer tipo de discriminação positiva que fosse, as mulheres não conseguem aceder aos negócios. Eu creio que este particular problema parte de dois princípios um bocado diferentes. Sem dúvida temos a parte cultural, que realmente, dentro do nosso contexto e de alguns contextos também de outros países, realmente a mulher reserva-se sempre um lugar um bocadinho mais vamos dizer, dos bastidores, não é? Não se apresenta tanto para a frente e temos que mudar também esse mindset e acho que parte um bocadinho daquilo que conversamos anteriormente, que é como é que nós damos mais visibilidade para inspirar outras mulheres de que é possível também elas também estarem numa mesa um bocadinho maior e terem acesso a um bolo também um bocadinho maior. Mas também parte do princípio de que, para eu poder aceder a essas oportunidades, eu tenho que saber que elas existem.
Então, o acesso à informação é fundamental. Instituições como as nossas devem garantir isso, que as mulheres têm acesso à informação, que estas oportunidades existem. Por exemplo, que existe na Malásia alguém que está a querer comprar 30 toneladas de gergelim e nós temos uma senhora que vende gergelim na Zambésia, que até tem capacidade de fazer 10 toneladas por mês. Como é que nós fazemos este link? Como é que nós garantimos que este negócio se efetua? Então, é muito por parte disso que é acesso à informação e depois também mudar o mindset a nível de contexto local. Depois, tem aquela particularidade, que aí acho que já é transversal e não é tanto incisivo só nas mulheres, mas que sem dúvida o acesso à capital. Os dados daqueles que são os relatórios de finanças que nós temos e mesmo de acesso bancário a serviços financeiros, nós vemos que as mulheres realmente acedem, a nível de crédito, são as melhores pagadoras, mas também são aquelas que arriscam menos nesta componente. Quer dizer, elas quando vão medir, elas pedem, se elas comportam, por exemplo, 100 mil meticais, elas preferem pedir 50, que é para não ficar a dever. E vemos aqui que os homens arriscam um bocadinho mais. São mais prudentes. Exatamente. Então, como é que nós também, de novo, podemos pôr este fator do risco um bocadinho maior também e pôr as mulheres a arriscar um bocadinho mais? E acho que é um complemento destes fatores que eu estava a elencar aqui, que se nós trabalharmos com eles em conjunto e a nível do ecossistema, vamos conseguir ter, sem dúvida, negócios de mulheres mais robustos e com elas também aceder a outros níveis dentro da própria cadeia de valor. Especificamente sobre a SADAC, ou Women in Business, qual é a pertinência de uma organização específica para mulheres empresárias e empreendedoras? Qual é a racional desta organização? O racional partiu de que, sem dúvida, existem várias entidades e várias organizações dentro de cada um dos nossos países que já respondem àquilo que são aos problemas, aos desafios, aos obstáculos das mulheres empreendedoras. Mas, a nível regional, nós não tínhamos nenhuma organização que aglutinasse e que realmente proporcionasse estas oportunidades de negócio, porque nem todas as oportunidades de negócio são locais, isto é, a nível de país. Há oportunidades de negócio que são regionais e até outras internacionais. Como é que nós podemos capitalizar em conjunto? Mas também tendo em consideração que o próprio SADC, dentro daquilo que é a sua componente, também menciona a questão do empoderamento económico da mulher. Dentro da própria União Africana, os próximos 10 anos, a década de 2020 e 2030, foi declarada a década do empoderamento económico da mulher. E temos também dentro daquilo que é o Global Compact das Nações Unidas, aquilo que são os WEPs, que é os Women Empowerment Principles, desde 2005, onde está provado que dentro daquelas economias onde nós temos a mulher a ter um papel cada vez mais ativo e mais proativo, vê-se que essas economias também crescem bastante. Então, nesse sentido, e tentando entender como é que nós, a nível regional, podemos proporcionar e criar valor entre nós, mas também ter um papel ativo dentro das nossas economias e garantindo que nós conseguimos aceder a estas oportunidades. Nós estamos localizadas, a nossa sede na África do Sul. E porquê a África do Sul também? A África do Sul tem um conjunto de protocolos e decretos que realmente também beneficia bastante as mulheres. Por exemplo, dentro do próprio BBI, etc., existe um segmento de oportunidades que está diretamente aberto para as mulheres. Dentro daquilo que foi a minha apresentação dentro do SADC Women in Business, e depois a nossa chairperson, Prisca Soko, também fez uma apresentação do que são neste momento aqueles pipeline de investimentos que nós temos, nós vemos que estas oportunidades de negócio podem ser acedidas por mulheres. Por que nós não podemos ter uma mulher moçambicana que está a comprar ações ou que está a participar no investimento, por exemplo, de nível energético na África do Sul? Então, nós temos que começar a estimular também este outro tipo de ligações e acho que é assim que nós também agregamos valor e criamos mais mulheres. E qual é que é a acessibilidade desta organização? A nossa maior sensibilidade é que os nossos desafios são comuns a nível dos países. E a melhor maneira de nós conseguirmos ter cada vez mais um papel que seja não só de, entre aspas, vamos nos queixar porque não conseguimos ter acesso, mas nós também temos que começar a ser parte da solução. E a solução nós não devemos esperar que venha para nós devemos criar as soluções. Mas se nós estivermos todas juntas, a nível dos países da SADC, nós conseguimos ver que conseguimos resolver melhor os nossos problemas e conseguimos, sem dúvida, criar mais oportunidades para nós próprias. Aquelas plataformas que a própria SADC tem neste momento como solução, nós apresentamos no SADC Women in Business, temos o ECOBA, por exemplo, que é uma plataforma que gera as poupanças. Em Moçambique nós temos imensas cooperativas de poupança. Como é que nós vamos conseguir identificar qual é que é
o nível de volume monetário que está a circular, por exemplo, destas cooperativas de poupança. Como é que estas mulheres que estão dentro das cooperativas de poupança podem depois olhar para este volume de negócios que elas têm lá dentro e talvez levar para uma banca comercial e conseguir aceder a um crédito talvez maior? É por aí, e temos aquela nossa plataforma que é a Atuar, que também é de criar estas ligações e estas conexões entre as mulheres e proporcionar também mentoria. Muitas de nós precisamos deste tipo de mentoria. Eu, se calhar, estou, por exemplo, num negócio agora a começar de energias renováveis. Em Moçambique temos muitas iniciativas de mulheres já a nível de provincial. Temos pelo menos 4 que eu tenho conhecimento, das lâmpadas solares, por exemplo. As nossas crianças precisam das lâmpadas, por exemplo, para poder estudar, etc. Ou para poder carregar também os telemóveis de algumas pessoas. E existe um modelo tipo franchising a ser criado. Mas se calhar eu posso ter, em vez de comprar na Alemanha, ou talvez posso estar a comprar no Botsuana, posso estar a comprar na Namíbia. Como é que nós ligamos estas mulheres entre si e elas já estão a fazer negócio? A própria SADC tem um protocolo de comércio que nós não conseguimos usar como deve ser. Pois. E como é que nós podemos, talvez, aumentar a proporção daquilo que nós tiramos vantagem destes acordos de comércio, garantindo que as mulheres também, ao usar, também estamos a trazer para nossas balanças comerciais dentro dos nossos próprios países um equilíbrio um bocadinho melhor. Existe a percepção de que as mulheres são dominantes no setor informal, essencialmente. Até que ponto esta característica ajuda ou prejudica um maior engajamento econômico, uma maior participação econômica das mulheres? Eu creio que as mulheres, por estarem no setor informal, não lhes tira a participação económica. E acho que é uma falácia quando a gente acredita que a economia informal cria algum tipo de obstáculo, não é? Eu acho que quando nós começamos a ser mais inclusivos e a começar a compreender um bocadinho melhor como é que são estas dinâmicas da informalidade, nós vamos conseguir também começar a pôr números e a conseguir perceber que, ok, é este o volume de negócio, se calhar ou não o conceito formais... de informalidade precisa de ser revisto. Concordo, acho que é por aí mesmo. Talvez é o nome que precisamos mudar, não é? Porque o volume de negócio é bastante alto. Eu lembro-me que em 2017, um dos estudos que, a nível pessoal da minha empresa, um dos estudos que nós fizemos com algumas moqueiristas, nós fomos identificar aquelas que faziam transações com a China e que tinham volumes de negócio na ordem dos $30 mil a $10 mil mensais de importação. Importavam fraldas, por exemplo, importavam vários tipos de itens que são de consumo diário. O capital de risco que elas iam buscar à banca comercial, elas não iam como empresa. Mas como é que a banca lhes está a proporcionar este valor para elas conseguirem fazer a transação? É porque a banca entende que realmente a maneira como este dinheiro gira no próprio negócio é bastante rápido, porque elas fazem a compra, a aquisição na China, 15, 30 dias o valor está cá, o produto está cá, em 45 dias elas já devolveram o dinheiro. Às vezes já são encomendas, fazem por encomendas, algumas delas significa que é uma venda garantida. Era a maior importadora de alho, por exemplo, de Moçambique. Eu sei que ela fornecia terra-mar, recheio, etc. Então, se nós temos estas mulheres informais com estes volumes de negócio, como é que nós conseguimos pô-las, entre aspas, dentro do sistema, formalizá-las e garantir que realmente a expressão que elas podem começar a ter pode ser um bocadinho maior? É falando um bocadinho dos benefícios, que eu acho que quando nós estamos a tratar a questão da informalidade, o que nos falta muitas das vezes é tentar perceber o que é que estas pessoas precisam de benefícios para nós conseguirmos convencer que a formalidade faz sentido. E faz sentido quando nós falamos de crescimento. O grande problema da informalidade é que o crescimento destas empresas, destes negócios, tem um limite, que depois já não se consegue ultrapassar. Então, como é que nós conseguimos pôr estas pessoas dentro deste pool que nós já temos, de nós que somos formais, e garantir que elas também podem continuar a crescer? E acho que é esta transição que é preciso estudar e identificar, talvez, quais são os próximos passos que nós precisamos tratar a nível, por exemplo, de fiscal, não é? E garantir que elas não fogem. Voltando ao Women in Business, quais as principais realizações que a organização já pode apresentar como justificativa da sua existência? Uma das principais coisas que nós conseguimos, além da nossa participação em diversos fóruns de intervenção, foi sem dúvida a criação do nosso braço de investimento. É a primeira vez que nós temos a nível da SADC um Investment Trust que é de mulheres para mulheres. Isto mais uma vez ligando à questão que o acesso a capital em todos os nossos países da SADC é sempre formulado como um dos principais obstáculos para o crescimento dos negócios.
Então, nós temos este nosso braço de investimento, que foi criado no ano passado, que as ações já estão disponíveis para compra. Foi uma das apresentações que a nossa chairperson fez no Fórum de Negócios da SADC. E nós, como Chapter Head em Moçambique, estamos neste momento realmente a tratar de como é que nós podemos ter mulheres moçambicanas também a comprar ações dentro do Investment Trust. Quem quiser saber mais de informação depois pode nos contactar. Eu acho que este foi, sem dúvida, para mim, aquilo foi o grande valor que nós conseguimos criar ao longo destes 2 anos. Que é que tínhamos um problema, nós tentamos identificar qual é que era a melhor maneira de nós o resolvermos. Tentamos no início pensar, por exemplo, de que se calhar vamos fazer uma parceria com um banco e vamos criar aqui um produto bancário que seja específico para as mulheres, mas vimos que alguns bancos também já têm isso e não resolve o problema, quer dizer, resolve o problema numa percentagem bastante pequena. E também qual é que é o problema? É que muitas das vezes neste tipo de investimentos, ou quando as mulheres precisam de investimento em cada um dos seus negócios, é preciso haver um outro tipo de sensibilidade para entender, número 1, o tipo de comportamentação que elas conseguem fazer a nível de crédito e depois também qual é que é o potencial de crescimento daquele negócio. E às vezes nós mulheres temos essa sensibilidade um bocadinho melhor porque sentimos a dor da outra porque já passamos por lá. Então acreditamos que é sem dúvida nós mulheres também que seremos a solução para outras mulheres. E acho que este braço de investimento vai ser bastante diferente. E este Women in Business é seletivo, de certa forma elitista. O que é que nos pode dizer do ponto de vista das acessibilidades? A acessibilidade é, desde que seja uma mulher empresária que tenha uma atração de negócio, que realmente já está no mercado, consegue demonstrar que está no mercado há mais de 4 anos, por exemplo. Já tem de ter uma presença estruturada. Sim, uma presença estruturada, está em conformidade com tudo o que é aquela parte da legalidade e que principalmente também tem um volume de negócio que justifica a entrada para dentro da instituição. Isto porquê? Nós não estamos a discriminar, é o sentido de que nós somos muito orientadas para crescimento. Então, nós ajudamos, a nível da advocacia ou de responsabilidade social, aqueles negócios que são um pouco mais pequenos, ou aquelas mulheres que estão a nível de startup. Nós fazemos como responsabilidade social esse tipo de apoio, mas nós estamos realmente focadas em aquelas mulheres que já têm negócios robustos e que, neste momento, precisam de dar aquele outro segundo salto de crescimento. Como é que nós podemos apoiar essas mulheres? Se é acesso a capital, se é acesso a parcerias estratégicas, se é acesso, por exemplo, a algum tipo de tecnologia ou know-how, então é nesse tipo de sentido que nós intervimos. A fechar, mas não menos importante, o que é que se pode fazer para aumentar de forma visível a participação e o contributo da mulher na economia? Falando de Moçambique, da região, principalmente. Falando de Moçambique em particular, eu acho que nós temos que dar um passo atrás e entender onde é que a mulher está a nível do empreendedorismo, e são vários tipos de segmentos e não podemos ter uma solução que é one size fits all. A mulher informal tem um conjunto de problemas e um conjunto de dinâmicas que é preciso comportar e é preciso entender como é que podemos fazer esse crescimento. Depois temos aquelas que são as micro ou pequenas, que também têm o seu próprio contexto, e acho que aqui é muito mais criar segmentos fiscais, por exemplo, que sejam mais inclusivos e de melhor acedência, reduzir um bocadinho, talvez, a carga fiscal para permitir que aquela mulher cresça e quando ela estiver naquele outro patamar, já podemos passar para um regime fiscal um bocadinho maior. E depois aquelas que já estão realmente com os negócios bastante mais robustos, o problema que nós temos em Moçambique, e acho que não é essencial só das mulheres, é que quando nós queremos crescer, nós temos 30 milhões, mas 30 milhões, quando olhamos para o poder de compra, é bastante reduzido. Então, o tipo de negócios que nós temos que podem capitalizar sobre esses 30 milhões é bastante pequeno. E quando vamos olhar também depois a abrangência daquelas empresas que comportam certo tipo de serviços, também voltamos a descer de novo. Então, o crescimento é regional, o crescimento é internacional. Como é que nós podemos proporcionar esse crescimento e esse acesso a essas oportunidades? Mais uma vez, reforço aqui que é a questão do acesso à informação. Entidades como a CTA, por exemplo, é um dos veículos de acesso a essa informação, daí a necessidade de nós fazermos parte do associativismo, dessas organizações que representam estes grupos de empreendedores, que é para conseguirmos também ter acesso à informação. Há medidas concretas do ponto de vista de políticas que possam, digamos assim,
facilitar ou favorecer uma maior participação da mulher na economia? Há lacunas que podem ser apontadas na nossa legislação a nível da atual? própria CTA, nós temos trazido isso várias vezes para a mesa. Número 1 é, por exemplo, o reforço ou a revisão da lei de procurement, como alguns países nossos aqui vizinhos já fez, onde 30% do procurement público é adjudicado para mulheres, para jovens empreendedores ou até para pessoas portadoras de deficiência. Temos também a questão de olhar e trabalhar já muito diretamente com estas associações, se elas já existem, quando existir algum tipo de oportunidades, garantir que elas estão presentes para pelo menos ter noção que elas acontecem. Aí a pessoa já não pode dizer, eu não sabia que existia aquele tipo de oportunidade. Não, nós convidamos, nós dissemos que no dia X íamos fazer a abertura, por exemplo, do concurso, por aí em diante. E segundo é a questão de nós revermos como é que nós acedemos à capital. Ok, que falamos sempre que os nossos bancos a nível comercial não podem descer as taxas por causa do risco. Ok, se calhar este não é o princípio. Se calhar existem outro tipo de modelos de acesso à capital que nós precisamos começar a rever. E aqui temos, por exemplo, o capital de risco. Os venture capitalists, os business angels. Não é preciso nós revermos aquilo que é os nossos códigos, não é? Aquilo que é o nosso quadro legal, para conseguir permitir este tipo de gente e conseguirmos ter outros tipos de mecanismos de acesso à capital. Sofia Cassimo, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Obrigada, o prazer foi meu, conte sempre connosco. Voltaremos numa próxima oportunidade.